Amigos, mais uma vez aqui estamos com uma entrevista que eu considero, como sempre, será interessante, importante, devido aos assuntos que nós programamos com o nosso convidado especial de hoje, Dr. José Chachire Neto. Obrigado pela presença. Obrigado você, Realindo. Primeiro, uma honra, um prazer poder estar aqui com você, né? Um dos maiores comunicadores, para quem não sabe, maiores comunicadores do Brasil, dos maiores e mais inteligentes comunicadores do Brasil. Meu Deus! Fico feliz em vê-lo de volta aos meios de comunicação. Você falou que nunca saiu, é verdade, mas fico feliz em te ver agora neste canal, nessa TV. Uma honra para a cidade, uma honra para a região e uma honra para todos os telespectadores poder contar com a sua inteligência e comunicação. Dr. Zé Chachire Neto, o nome já diz tudo. Neto do grande historiador José Chachire, nome reverenciado pela nossa Franca através do Museu Histórico, do filho do professor José Chachire Filho, que também era simplesmente um brilhante historiador, foi vice-prefeito, conceituadíssimo. Então, tudo isso, e porque ele é um grande profissional, é tudo isso que nos leva a formular a Dr. José Chachire Neto o convite para que aqui esteja conosco. E vamos falar sobre diversos assuntos. Primeiro, doutor, quantos anos você tem como formado? De formado eu tenho 22 anos, Helena. Me formei em 97, colei grau em 1998. Qual faculdade? Pela Faculdade de Direito de Franca. A Municipal? Municipal. A nossa mais tradicional? A nossa mais tradicional. Que hoje tem mais de 60 anos. Mais de 60 anos, quase para 70, né? E só como lembrete, para quem não tem exata informação, quem assinou o decreto de criação da nossa tradicional faculdade foi, na época, o então presidente Juscelino Kubitschek. Isso, exatamente. Coisas que a Franca merece saber, muitos já sabem e outros certamente tomam conhecimento. É uma ocasião interessante porque lá se vão mais de 60 anos e é realmente um dado muito interessante. Doutor Chachire, você pertence à nova classe dos advogados e essa moçada nova que está chegando agora, inclusive depois de você, digamos, está sendo bem sucedida? Olha, Helena, nós estamos vivendo um processo diferente, né? Por exemplo, quem está chegando agora já nasce no processo eletrônico, né? O que é isso? Acabou o papel. Isso foi uma mudança muito grande para o judiciário em geral. Uma transformação. Uma transformação completa. Porque eu cheguei a atuar já em processo com 13, 14, 17 volumes de papel, né? Isso não existe mais hoje. Então a geração nasce hoje numa geração totalmente eletrônica. Não existe mais o papel, é um PDF, um arquivo PDF. Isso facilita? Isso em boa parte facilita. Boa parte facilita. Mas por que boa parte? Porque há problemas ainda de tecnologia. Por exemplo, nosso Tribunal de Justiça Paulista, ele tem uma série de problemas de software para poder o advogado exercer a sua profissão. Tá. Isso é um complicômetro. Um complicômetro porque muitas vezes você tem um prazo para cumprir e o programa do Tribunal de Justiça não deixa você peticionar. Então tem esse lado. Por outro lado, você tem uma liberdade muito grande de atuação de onde você estiver, né? Se você não tem uma audiência específica naquele local, de onde você estiver, você consegue peticionar. E trabalhar. E trabalhar normalmente. Você é advogado criminalista? Sim. Depois que eu me formei na Faculdade de Direito de Franca, eu fui para São Paulo, me especializei na área do direito criminal e venho atuando hoje mais nos tribunais do Brasil. Superiores. Tribunal Superior, a gente fala STJ e STF, né? Segunda instância, terceira instância. Isso, exatamente. A segunda instância são os tribunais pátrios, né? A segunda instância dos estados. São Paulo, no caso. São Paulo, no caso, mas eu atuo em todos os tribunais. Igual a semana passada estava no Tribunal de Minas, já Goiás, Porto Alegre, nos tribunais. E também a parte de Brasília, que são as cortes federais, tribunais superiores. Isso. Correto. Então, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, que todo mundo conhece. Agora, qual a sua avaliação do momento do advogado em si? Porque, por exemplo, Sua Excelência, o presidente da OAB, o atual presidente, o Santa Cruz, né? Isso. Ele nos surpreendeu a todos, surpreendeu o país. Conta alguma coisa pra gente, você que está lá no âmago dessa questão. Olha, a questão do presidente, né, no caso, porque eu faço parte da instituição, é um pouco mais ampla, né? Eu entendo que nós vivemos uma crise enorme institucional.
todas as nossas instituições brasileiras estão fracas, estão acabadas praticamente. Enfraquecidas. Enfraquecidas completamente. Por quê? Isso vai trazer consequências? Vai trazer muitas consequências e eu sempre alerto isso nas minhas palestras. Falo, olha, instituições fracas, sociedade e cidadão em forte perigo. Porque se as instituições não funcionam, o cidadão não tem escudo mais. É o prejudicado. É o prejudicado imediato. Então nós estamos vendo no Brasil hoje um reflexo muito grande em todas as instituições. Todas as instituições foram aparelhadas de uma forma ou de outra, por uma ideologia ou por outra, e elas estão completamente decadentes. Isso é um perigo. Dentre essas instituições, encontra-se a nossa OAB. E eu digo da OAB com muita propriedade e sem qualquer revanchismo corporativo, porque é uma instituição que prega a democracia da boca para fora, porque o presidente da OAB não é eleito por voto direto. E também, tradicionalmente, é uma bandeira da OAB, só que hoje não está sendo praticada? Sim, sempre foi uma bandeira da OAB, a democracia, o voto direto, e internamente eles não praticam. Então, quer dizer, é uma democracia de boca para fora, de boca portão para dentro, nada. Faço o que eu digo? Exatamente. Não existe voto proporcional, né? Não existe transparência das contas, eles pregam transparências, mas não praticam o portal das transparências. Então, quer dizer, a OAB, que foi protagonista de grandes momentos da história do Brasil, grandes movimentos, a OAB de Sobral Pinto, a OAB de Raimundo Pascoal Barbosa, essa OAB acabou. Não existe mais. Acabou, não existe mais. E infelizmente, eu até fazendo um meia-culpa, mesmo a gente não podendo eleger o presidente, infelizmente a ordem caminha para sair da história do Brasil pelas portas dos fundos. Sair significa o quê? Extinção ou não? Praticamente. Praticamente? Praticamente. O que seria então? Vamos tentar achar o termo adequado. Uma reformulação, talvez completa? Primeiro começar a fazer o que eles pregam, né? Voltar às origens. Voltar às origens. Voto direto, né? Transparência nas contas, maior representatividade para o cidadão, para o institucionado, porque o institucionado bem representado gera um reflexo na sociedade para o cidadão. Segurança. Exatamente. Segurança. Agora tem um detalhe interessante, curioso. O jovem que pode ser formado na FGV em São Paulo, ou na Faculdade de Olinda, na São Francisco ou em Franca, mas em seguida ele tem que enfrentar o rigorosíssimo exame da ordem. Exatamente. Da OAB, que se não for aprovado ali, não será admitido como advogado. Como advogado, não. Então a sociedade tem essa lembrança, tem essa imagem. Isso não foi arranhado. Não, isso não foi arranhado e assim, a maioria hoje dos advogados concordam que isso permaneça. E que é necessário. E que é necessário. Nós entendemos que isso é necessário Ainda como uma bem. forma de segurança para a própria sociedade, para sair um profissional melhor. Correto. Nesse sentido. O que, por exemplo, há uma celeuma grande aí, com o nosso presidente, quer tirar a contribuição obrigatória dos conselhos profissionais. Existe um projeto de lei que está quase passando aí. E o que acontece isso? Como ele fez, me perdoa, como ele fez no caso dos sindicatos? Exatamente. Tornando opcional. Exatamente, tornando opcional. Mas no caso da OAB não se aplica. Se aplica o conselho profissional. Não se aplicaria essa... Não, mas o projeto dele é para aplicar também na OAB. Mas não seria interessante, né? Eu entendo que seria uma opção. Seria uma opção. Eu acho que a pessoa tem que poder optar. É interessante. Né? Se ele quer fazer parte daquilo, ou não. Se ele quer contribuir ou não. Agora, ele ser obrigado a contribuir para poder exercer profissionalmente não a é o mais profissão, correto. Não é. Não vejo como mais correto, não. Agora, como que o Santa Cruz, ele chega com toda aquela história que agora todo mundo já sabe, se tornou pública, principalmente através das bandeiras das redes sociais, como ele vence uma eleição tão complicada e tão difícil como a presidência da OAB? Na verdade, ele não venceu uma eleição, ele foi candidato único, eleito por um colégio de 70 advogados. Nós somos no Brasil hoje 1.500.000 advogados. 1.500.000? 1.500.000 advogados.
Esse é o último dado da revista Exame. 1.500.000. 70 pessoas, 70 colegas elegeram esse presidente que é o atual. Agora, quem que autorizou os 70? Foi lá atrás? Foi norma, é o estatuto que ainda não foi reformado, que prevê esse tipo de eleição. Por exemplo, uma das nossas bandeiras, inclusive dentro da classe, as sessionais, que são as OAB estaduais, elas não têm segundo turno. Então, o último presidente eleito da OAB estadual nossa aqui, ele foi eleito com 28% dos votos. Quer dizer, não representa a maioria. 72% votaram em outros candidatos então, e não tem segundo turno. Então, quem emprega tanto a justiça... pouco faz em casa. Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. E é um desafio para ser vencido? Sem dúvida, um grande desafio, né? Agora, é o que eu digo, um desafio interno para a instituição e que tem reflexos na sociedade. Agora, cá entre nós, se tudo transcorrer normalmente, se essa bandeira for levantada pelos principais mestres dos direitos, que são representantes da OAB, quanto tempo de prazo nós precisamos para vencer esses obstáculos? Isso é uma lei federal. Inclusive, existem 3 projetos de lei tramitando no Congresso, que falam exatamente sobre a eleição direta para o presidente da OAB. Se esses projetos passarem, imediatamente isso vai ser aplicado na próxima eleição. Mas preciso que haja força política. É isso que eles não querem, né? É isso que eles não querem, eles atuam para barrar esse projeto. Quer dizer, em resumo, uma instituição tão brilhante, mas ainda arcaica. Totalmente arcaica. Só por ter eleição indireta já é um sinônimo claro de uma instituição decadente, né? Doutor Chachire, como você, esse seu pensamento faz parte do que pensam os advogados, a maioria talvez? Tenho certeza absoluta que, olha, mais de 80% a 90% dos advogados concordam comigo. Correto. Eu acho que se fizer uma pesquisa interna dentro da classe, vai apontar isso, que eles querem eleição direta, querem a reformulação, querem transparência nas contas e principalmente o advogado, a jovem advocacia tão querida nossa, que a minha fase é intermediária, né? Eu estou na advocacia média. Tem os mais antigos, mais experientes e tem os jovens advogados. Os jovens advogados fazem a ponte com a gente, né, com os advogados de média experiência, no sentido de nos ensinar as questões eletrônicas. Vejam só que bonito. Eles ajudam. Eles que nos ajudam a aprender mais sobre o processo eletrônico. A acelerar um pouquinho. Exatamente, e familiarizar com o processo eletrônico. Mas e como ficaria Dalmo, Dall'Ara e Frederico Marques num ambiente desse hoje? Ficariam chateados. Dependentes? Dependentes sim. Dependentes da jovem advocacia. Da jovem advocacia. Exatamente. Dr. José Chachire Neto, brilhante advogado criminalista, é o nosso entrevistado no programa de hoje. Um breve intervalo, daqui a pouquinho, 1 minuto, nós estaremos de volta com a sequência desses assuntos que, como eu disse no começo, importantes e interessantes, principalmente para você, jovem advogado, jovem estudante de direito das nossas faculdades da cidade. Um instante só. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, Dr. José Chachire Neto, advogado criminalista, brilhante advogado, formado aqui na nossa Faculdade de Direito, a Municipal, 22 anos atrás, é o nosso entrevistado de hoje, gentilmente atende o nosso convite. E agora vamos falar um pouquinho da nossa realidade da Franca. Dr. Chachire, Franca forma anualmente algumas centenas de advogados, porque são 3 faculdades, 4. agora 4 com a Anhanguera. Isso. Unifran, Anhanguera, as mais novas. Aliás, Realino, só de interrompendo um pouquinho, eu acho que proporcionalmente nós somos a cidade do Brasil com mais faculdades de direito por habitantes. Salvo engano,
salvo engano. Isso nos torna, indiscutivelmente, um polo jurídico interessantíssimo e um criadouro de mentes no meio jurídico muito bom. Agora, também porque a faculdade municipal, nos bons tempos, nos áureos tempos, foi considerada durante vários anos devido... Ainda é considerada a terceira melhor do Brasil em termos dos níveis, dos índices comparativos de uma faculdade com a outra, e superada somente pela FGV e pela Faculdade de Olinda, que são as mais antigas e tradicionais. A nossa faculdade aqui, ela é a Faculdade de Direito Municipal. Isso, né? é municipal. Em termos de faculdade municipal, é só Franca e São Bernardo são as melhores do Brasil. Referência. Faculdade municipal, melhores do Brasil. Referência em termos de ensino municipal. E sem dúvida nenhuma, um credencial extraordinário para a nossa Franca. Agora, a questão é a seguinte... existe campo de trabalho para tanta gente que está chegando ao mercado? Existe não só na advocacia, né? Existe no direito, os ramos são, que todo mundo fala, é um leque aberto que se abre quando você acaba de formar, né? Então eu acho assim, o bom profissional sempre vai ter espaço, esse é um ditado, né, que todo mundo conhece e continua valendo, continua valendo. Mudam-se as ferramentas, mas o bom profissional sempre vai ter o seu espaço. Eu entendo que existe espaço dentro da advocacia, por exemplo, você está me perguntando, eu sou advogado, tenho que falar da minha área, né? Mas eu acho que existe espaço tanto no meio acadêmico, existe espaço na advocacia desde que você se especialize. Se você não tiver uma especialidade, você está fora do mercado. Tá. O clínico geral não existe mais. Não tem essa. Não. O clínico geral na advocacia não existe mais. Agora, e aquele detalhe, a presença da mulher? Porque elas, quero eu acreditar, que são dedicadas, estudam muito. E são aprovadas em concursos. Sim. Muitas são juízas, promotoras, muitas são pesquisadoras brilhantes. As mulheres estão tendo o espaço que merecem? As mulheres, inclusive, nas questões de ordem, por exemplo, hoje elas já são maioria. Elas já são maioria. E elas, talvez, nas instituições privadas, onde as mulheres advogadas vão fazer parte, elas já tenham o seu espaço garantido. Isso indiscutivelmente. Quando você fala maioria, acima de 50% do número de advogados acima de 50% hoje no estado de São Paulo já é mulher. Mas elas descobriram essa profissão? Não, inscritas na ordem. Quero dizer assim, de repente, não são apenas mais professoras, enfermeiras? Ou são, além de advogadas, outra atividade. Psicólogas? Ou psicólogas, etc., professoras. Então, uma série mas estão inscritas na ordem hoje mais mulheres do que homens. E estão se dando bem? Se dando muito bem, sem dúvida alguma. O processo elaborativo de trabalho da mulher é diferente do homem. E nesse detalhe ela sai na frente mesmo. Mas o que é o detalhe fundamental? Elas estudam mais? A organização. A organização delas e o método e o foco é muito maior do que o profissional. É diferente? É diferente. Na minha concepção, eu sempre falei isso, eu que fiz direito. É diferente para melhor, né? Para melhor, lado positivo. Eu costumava dizer assim que para o advogado começar a trabalhar, para que ele seja admitido na sociedade, precisa de alguns cabelos brancos, precisa de pelo menos 10, 12 anos de trabalho, de estrada. Ainda prevalece isso? Hoje a gente diminui um pouco essa média, né? Em torno de 6, 7, 8 anos. Mas assim, dentro dos 10 anos é um número razoável para a pessoa se adaptar à profissão, né? E até antes disso, há uma peneira muito grande porque as pessoas vão desistindo. Os colegas vão desistindo. Muitos desistem. Muitos desistem, vão mexer com outra área, vão trabalhar na vida acadêmica. Às vezes não desistem da área do direito. Quem começa no direito acaba se apaixonando, é muito difícil sair do ramo do direito. Mas vai trabalhar em outra área. Mas para ter aquele conceito de ser procurado pelo cidadão da sociedade que tem uma causa a ser defendida, ele precisa ser então conceituado, precisa ganhar e criar essa raiz. Ele precisa desenvolver o que a gente chama, hoje os mais modernos chamam de autoridade, né? Pela internet se fala autoridade. Mas na sociedade, o termo que a gente tinha é o conceito. Né? É o conceito. E o conceito nasce de que jeito? Ele trabalhando na sua área e demonstrando resultados. Seriedade. Seriedade e assim, demonstrando resultados. Uma vez eu falei com o Valdir Troncoso Pérez, que muito querido e é um ídolo da minha área, né? Criminal, e foi amigo do vovô, inclusive, e tal. E uma vez eu fui conversar com ele no escritório dele, ele me disse o seguinte, olha, advogado, existe uma diferença entre o advogado e o jurista. O advogado é aquele que resolve o problema do cliente no menor tempo possível. Esse é advogado.
E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Já se passam 20 anos disso e continua isso. Mas é possível ou é um desafio resolver em breve tempo? Não, é tudo. Não deixa de ser um desafio. Sempre. É que a questão é a seguinte, o especialista, ele vai resolver o problema do cliente dele e sem ter que olhar o motor inteiro. É igual aquele que fala do motor de carro, né? Fica olhando cada pecinha. O especialista vai ali e já tira aquela peça. Direto no foco. Exatamente. Porque conhece. Porque conhece. Agora, e da vivência, né? A vivência também é muito importante. Parar de estudar, jamais. Isso é impossível, porque a lei muda todo dia. A lei muda todo dia. Você vê, nós estamos falando aí da lei de abuso de autoridade, que vai sair o veto hoje, eventualmente vai sair os vetos do presidente. Então, quer dizer, a lei muda todo dia, então é impossível não estudar todo dia. As nossas instituições, o Supremo, por exemplo, quando se fala em Gilmar Mendes, quando se fala em outros grandes ministros, que na verdade não foram necessariamente grandes ou brilhantes advogados, não tiveram essa trajetória, mas são ministros nomeados, quando falam a sociedade treme, né? É possível acreditar que esse enfraquecimento de hoje será superado? Olha, nós estamos chegando num ponto de enfraquecimento da instituição. Da instituição. Nós estamos chegando num ponto de enfraquecimento beirar o irreversível. Chegar ao limite. Chegar ao limite. Esse limite do quê? Do tolerável? É o limite de todos os limites possíveis. E aí, qual que é a saída? A saída é o seguinte, por exemplo, o STF é uma corte política, né? Então, não são juízes que foram alçados lá por merecimento, ou representando o Ministério, não de carreira. Juízes, promotores, advogados que foram de carreira subindo até chegar lá. É uma corte essencialmente política. São nomeados. São nomeados. Por exemplo, isso é um problema. O Marco Aurélio Melo foi nomeado pelo primo Collor de Mello há quase 30 anos atrás. E pela idade ele ainda vai alguns anos. Então é esse que é o lado complicado, problemático? Esse e os outros todos. Todos foram nomeações políticas. Pois é, mas esse lado de nomeação dessa forma... Terrível. É terrível. Terrível. Na minha ótica, isso é um problema grave, de nomeação política. Gilmar Mendes nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso sem ter advogado um mês sequer. Não que a gente não pode também não deixar de reconhecer muita capacidade técnica de muitos ministros. Veja bem, não é porque é uma nomeação política a pessoa não tem capacidade técnica. Eu trato muito nesses tribunais, inclusive com assessores de ministros, com ministros, e eu vejo que eles têm capacidade técnica jurídica. Não tivesse, talvez caísse por outro motivo. Sim, por outro motivo, mas eles têm capacidade jurídica, sim. Muitos têm que se reconhecer isso. De sobra. De sobra. Tem uma ótima assessoria, Quer dizer, não é porque é uma nomeação política que eles não, durante o mandato deles de ministro, que eles não adquirem capacidade técnica. É preciso reconhecer isso também. Tá? Correto. Doutor Chachire, no seu ramo de criminalista, a sua atuação é no escritório de Franca e também no escritório de São Paulo? Exatamente. 2 escritórios? 2 escritórios. E há necessidade de estar sempre na capital e na cidade de Franca? Sim. Hoje a gente corre o Brasil, Realinda. Igual eu falei. Agora, agosto, nós tivemos muito trabalho. Eu tive em 5 estados brasileiros. 5 estados fazendo o trabalho que eu te falei que eu faço mais, que é nos tribunais, né? Então foram 5 trabalhos em tribunais diferentes do Brasil. Inclusive um desses trabalhos foi em Brasília, que é na Corte Superior. Eu estou recebendo aqui, mas com muita alegria, com muita satisfação, o livro de José Chachire Filho, pai do Chachire Neto, Crônicas Escolhidas, pelo grande Chachire Filho, e uma dedicatória que eu agradeço muito, Chachire, e na realidade nem mereço, mas faço questão de destacar, e faço questão de destacar também que será sempre lembrado o nome de Chachire avô, Chachire pai, e agora você também representa essa geração tão brilhante que veio lá de Vargem Grande do Sul. Exatamente. E escolheu Franca como a sua cidade. Exatamente. O vovô veio de Vargem Grande, veio para cá e aqui ficou, né? Constituiu família, nascemos aqui. Mas aí um presente para você aí, você que é narrador e personagem das histórias da cidade, é um presente de um pouquinho, 80 crônicas de 3 mil. Papai tem 3 mil crônicas. A estimativa é essa. Essas são 80 crônicas escolhidas, por isso que é esse o nome do livro. Nome? Que contam personagens da história da cidade e contam também a história da cidade. Tem uma parte no final aí que você vai ver a história da cidade contada de uma maneira leve, em crônicas.
Gostoso de ler. Chama-se Sabedoria. E nós vamos mostrar a capa do livro Crônicas Escolhidas, onde aparece o garotinho José Chachire Filho pescando nas águas do então piscoso Córrego dos Bagres, onde nós tínhamos bagres, daí o nome, inclusive, do time de basquete antigo da cidade, que deu origem ao nosso basquete muitas vezes campeão. Mas, Chachire, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelos esclarecimentos. Um espaço final para que você possa falar alguma coisa que, por exemplo, que eu não tenha perguntado e que você acha que o nosso universitário, o nosso estagiário, o nosso advogado que nos assiste agora e os francanos em geral possam ter interesse em saber. Eu acho que a questão principal, Realendo, que nós nos colocamos hoje, independente, né, falamos muito de advocacia aqui, a questão principal é o que uma instituição pode ajudar a sociedade hoje. Né? Porque uma instituição ajudando a sociedade, primeiro se ajudando, ela já vai ter um reflexo na sociedade. Cumpre um papel. Cumpre um papel, é preciso cumprir este papel. As instituições precisam voltar a ser fortes e independentes. Essa é a principal mensagem que eu deixo para todo estudante de direito, para quem é da área e para quem não é da área. E cá porque entre nós, instituição forte é cidadão forte. bem representado. E cá entre nós, a sociedade espera isso das instituições. Sem dúvida, porque senão ela esfacela. A própria sociedade, nós vivemos hoje num momento complicado, eu já vi acompanhei vários governos e tal, mas no momento de briga de ideologias hoje está atrapalhando o país. É particularmente difícil. Particularmente muito difícil. Isso atrapalha o país, atrapalha o desenvolvimento do país. Não atende os interesses da nação. De jeito nenhum. Principalmente, eu vejo muito quem opera no mercado, né, em mercado, e fala, olha, a economia parece que quer caminhar bem, mas a política não deixa. E é esse um sentimento que a gente não pode deixar acontecer. Né? Essas brigas por ideologias atrapalharam o desenvolvimento do país. E esse é o nosso papel, trazer sempre uma personalidade que tenha palavra, voz, sabedoria suficiente para bem expressar e dizer mensagens como estas do professor e doutor José Chachire Neto. Chachire, obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado, Realindo. Foi meu. Foi uma honra recebê-lo. Obrigado, a honra é minha. José Chachire Neto, nosso entrevistado, e a você, mais uma vez, obrigado pela companhia. Até a próxima edição.